Eu tenho a genuína impressão que esse time é amaldiçoado. Não tem outra explicação. Porque devido a todos os acontecimentos do jogo, o empate foi um bom resultado. Só que isso se deu porque teoricamente o seu principal jogador de linha, que vem sendo mais regular durante o ano, que é o Bom Tempo, se lesionou. Você não pode contar com ele nem sequer entre os reservas. Talvez ele volte contra o São Paulo ainda, não é uma certeza. O Neymar, que deveria ser o cara diferente, com 1 minuto de jogo já sente o tornozelo, com 5 minutos sente de novo, erra duas chances claras, as duas melhores chances do Santos praticamente no jogo, ele erra. O seu goleiro, que é um monstro, uma parede, sofre uma joelhada absurda na cabeça, até aguenta voltar, mas depois não aguenta, tem que ser retirado de ambulância. E entra o seu goleiro reserva que tem, se pá, um jogo na carreira. Se eu não me engano, o Diógenes só tem um jogo no profissional na carreira. Porque o seu outro goleiro, que era o João Paulo, que já era muito mais experimentado e que você sabe o que você pode esperar dele, foi negociado 2, 3 semanas atrás com outro time e adivinha só, ele não está no banco. Isso não é uma crítica ao Diógenes, ele foi muito bem hoje, mas eu espero muito que, obviamente, o Brasão volte, que ele esteja bem, né, principalmente, que isso não afete o rendimento dele nos próximos jogos e tudo, porque se ele ficar fora e você depende do Diógenes, que é um goleiro que não tem experiência no profissional praticamente, o reserva vai virar outro moleque da base, que também não tem experiência. Sendo que você tinha o João Paulo, que você novamente negociou semanas atrás. E é nessa de entrando de não ter uma certeza muito grande nos seus goleiros que você vai lá e faz um empréstimo do Renan, igual foi ano passado, que o cara sequer entrou em campo e ficou 6 meses no Santos recebendo salário. É o tipo de coisa que eu espero dessa diretoria. Mas vamos lá, família, 1-1. Um jogo que o Santos foi irreconhecível, e pela primeira vez eu digo isso positivamente. O Santos combatendo muito, correndo muito, brigando muito, até demais, né? Pelo um senhor zagueiro ali. Mas o Santos indo bem, boa parte do jogo, enquanto ainda tinha 11 contra 11, foi superior em campo ao Atlético praticamente o tempo todo. O primeiro tempo do Santos foi um domínio completo. Só que aí, né, esse jogo, talvez os protagonistas desse jogo foram os zagueiros. Um de cada time, os dois sendo completos animais. Do lado do Santos você tem o Zé Ivaldo, que, porra, eu não sei o que mais eu tenho que falar do Zé Ivaldo pra explicar o meu sentimento em relação a ele. A impressão que eu tenho é que ele deveria tomar Gardenal e não tá tomando. Porque ele é imbecil em quase todas as partidas que ele joga, ele tem alguma decisão imbecil. Ou ele tá dando carrinho de cabeça porque não conseguiu alcançar a bola, ou ele dá um carrinho na lateral do campo sem motivo nenhum e é expulso, ou ele toma o segundo amarelo hoje, porque ele toma um giro do Hulk. Sendo que tinha o Igor Vinícius na sobra, o Hulk ia ter que correr metade do campo para conseguir chegar no gol. É só decisão imbecil de um zagueiro que é burro, de um zagueiro que é inútil. E aí, felizmente, do outro lado também tinha um outro zagueiro que é totó das ideias, que é o Lianco, que é. Eu acompanho alguns canais de atleticanos, e ele sempre diz a mesma coisa. O Lianco é um bom zagueiro, é um zagueiro técnico, é um zagueiro com raça, é um zagueiro que. Um zagueiro bom no geral, mas que é totó das ideias também. Toma amarelo besta e é expulso de maneira imbecil, e hoje, felizmente pra gente, fez um pênalti também imbecil no lance ali da jogada do Tassiano com o Tiquinho, que deu a chance da gente conseguir empatar esse placar. Que, como eu disse, devido a tudo que foi o jogo, talvez tenha sido um resultado positivo. Mas olhando principalmente a situação do Santos, que ainda é péssima, e o quão boa foi a rodada para o Santos, o ideal era ganhar não só para se distanciar um pouco do Z4, mas para passar o próprio Atlético, que está em briga direta com o Santos ainda. O Atlético está 3 pontos na frente do Santos. E a rodada no geral foi muito boa. O Fortaleza ganha do Vitória e segura o Vitória ainda no Z4. O Juventude perdeu para o Flamengo no Alfredo Jaconi, que foi um milagre. Então também segurou o Juventude. O Grêmio perdeu para o Mirassol.
Quem mais? Teve o jogo do Atlético. E o Ceará e o Vasco jogam agora. A tendência é que o Vasco ganhe. A gente tem que torcer pro Ceará fazer um milagre em São Januário. Mas a tendência é que o Vasco ganhe, passe a gente. E aí a gente, teoricamente, termina em décimo. Acho que a gente continua em 16º, eu acho. Porque a gente tava com a mesma pontuação do Vasco. E justamente numa rodada que foi muito boa, daria pro Santos tentar se aliviar um pouco. E aparentemente não aconteceu e não é o que vai acontecer. Porque a tendência, novamente, é que o Vasco ganhe do Ceará. E aí também é um problema porque na próxima rodada o Vasco pega o Flamengo. A tendência é que o Flamengo perca. Que o Flamengo ganhe. E aí o Vasco continuaria na mesma posição que vai terminar o final dessa rodada, que eu imagino que seja ali em 14º. Acho que deve ser por aí. 14º, 15º. Mas acho que é 14º. Só que a tendência também é que o Santos, pelo menos, não ganhe, porque é contra o São Paulo, mesmo sendo na Vila Belmiro, ainda é contra o São Paulo do Crespo, tá embalado. No momento que eu tô gravando isso, tá 1-0 contra o Botafogo, tá no intervalo. E, pô, desde que o Crespo chegou, o São Paulo, pô, mirou um foguete. Saiu da briga contra o rebaixamento pra mirar G6. Então a tendência é que o Santos não ganhe. Mesmo com as mudanças do Vojvoda, mesmo com os reforços que estão aí pra poder jogar e tal. Eu tenho esperança, espero que o fator casa faça alguma diferença, mas a tendência é que o Santos não ganhe o próximo jogo. E aí o outro sequente é contra o Bragantino, que é sempre um mix. O Bragantino tava não sei quantos jogos perdendo seguido, aí vai lá, mete um 4-2 no Fluminense, depois volta a perder. Hoje tava ganhando do Sport, tomou um empate no final do jogo, então, tipo assim, é um time ruim, mas que a gente não sabe o que pode esperar, tá ligado? Eu não lembro se o jogo do primeiro turno foi na Vila ou lá em Bragança, mas enfim, é difícil. A situação do Santos continua complicada. Mas enfim, né? Vamos falar do jogo em si. No primeiro minuto teve a torção de tornozelo do Neymar que eu falei. No momento eu já fiquei preocupado. Foi a mesma sensação que eu tive no primeiro jogo do Neymar, quando ele volta contra o Botafogo de Ribeirão. Que no primeiro minuto em campo ele toma uma entrada e já fica no chão. Eu falei, fudeu, já lesionou, vai ficar mais 3 meses fora. Não, ele fica ali um pouco fora do campo, acaba refazendo a botinha ali de proteção. Volta para campo. Aos 5 minutos, ele perde a primeira chance clara que ele teve no jogo, a melhor chance do Santos até então, que foi numa bola que eu não lembro quem que acaba ajeitando, mas tinha dois jogadores do Santos chegando junto, não sei se foi o Zé Rafael ou se foi o Schmidt, eu acho que talvez tenha sido o Schmidt, que acho que os dois estavam próximos da bola, o Schmidt, ao invés de dar um toquinho só pro lado pro Zé Rafael que tava ali, ele encontra o Neymar, ótimo passe, que o Neymar chuta muito fraco em cima do Everson, um chute tosco assim, e que teve o possível pênalti. No primeiro momento que eu vi, eu achei que não fosse, que poderia não ser nada antes de ver o replay, até porque o Neymar já tinha chutado a bola e a bola já estava nos braços do Everson, então não deu rebote, não deu nada, então eu não tinha achado que foi, mas vendo o replay eu mudei de opinião, porque mesmo com o Scarpa já vindo com a perna um pouco recolhida, ele ainda acerta o Neymar, e com intenção ou não, ainda assim é pênalti, e que, por mais que o Everson já tivesse segurado a bola, aquilo ali foi depois do lance, assim, independente se desse rebote, se ele segurasse qualquer coisa, o pênalti existiu. Então, na minha opinião, o Santos foi prejudicado nesse quesito. O juiz é horroroso, ele dando falta inexistente pros dois lados, dando cartão pros dois lados de jeito imbecil, mas nesse quesito o Santos foi prejudicado, até porque teve o pênalti que o Atlético reclamou do braço do Schmidt, mas que o juiz não marcou nada e se fosse, foi fora da área. Então não seria pênalti, seria uma falta próxima da área. Então acho que nesse ponto o Santos foi sim prejudicado. O Santos, no geral, no primeiro tempo, marcou muito bem. Acho que a gente teve um bom desenho nesse primeiro jogo com o tempo do Vojvoda, né? O jogo contra o Fluminense ele foi todo engabelado, uma coisa na outra ali, saída do Kleber, toma o 6-0 do Vasco e tudo. Pré-data FIFA também, então foi tudo uma coisa atrás da outra. Então é difícil. Mas eu acho que o jogo de hoje ele mostrou um bom desenho do que foi o primeiro foco do Vojvoda, que foi justamente ter uma situação defensiva mais sólida, mais bem construída. Por isso que talvez ele não tenha colocado o Souza ainda e permanecido com o Escobar, até porque o Santos não jogou com 3 zagueiros ainda. Imagino que, pelo que tinha sido falado, o Adonis Frias, por mais que já estivesse no plantel, ainda está se acostumando e tudo. É um ambiente diferente, é
um técnico novo, até para os jogadores que já estavam no elenco, então eu acho que teve toda essa questão, mas se era uma incógnita se ele começaria jogando os próximos jogos, acho que agora é uma certeza, porque né, o Zeyvaldo fez o que fez. E o Alexis Duarte ainda não tinha sido regularizado no bid, a tendência é que já seja até o próximo jogo. E aí eu imagino que o Vojvoda vá começar com 3 zagueiros. Se ele não começar, por algum motivo, eu imagino que ele vai fazer muito do que ele fez hoje, que é defendendo um 4-4-2. E quando o Santos tem a bola, o Schmidt vem ali para fazer um terceiro volante, o primeiro homem ali da saída de bola, com o Escobar e o Igor Vinícius, principalmente o Igor Vinícius, saindo muito mais pelo corredor. Eu também gostei muito, assim, né? Gostar muito é uma coisa forte. Mas eu gostei do Lautaro. Eu mesmo critiquei no jogo contra o Fluminense que, porra, você perde um centroavante da base, que era o goleador na base, que poderia ser muito bom pro jogo, pro profissional. Você perde o David, que de repente poderia render melhor na mão do Vojvoda. E você contrata um centroavante que tem 30 gols na carreira com 27 anos. É óbvio que não é o que eu espero, e vendo vídeos de análise, eu não espero em nenhum momento, nem até o final do ano, mesmo que o Vojvoda dê jeito nesse time, eu não espero que o Lautaro seja um goleador. Mas eu espero que ele faça justamente o que ele fez hoje. Correr pra caralho, principalmente no primeiro tempo, a quantidade de vezes que ele correu pra pressionar a bola, pra pressionar o lateral, pra pressionar o zagueiro, principalmente porque o Neymar, a gente sabe que não consegue fazer isso direito. A quantidade de vezes que ele fez isso, pra mim, foi o essencial. Ele é ruim na finalização, a gente viu. Erra um passe aqui e ali também, não é um refino técnico em pessoa, mas é rápido, é voluntarioso e é brigador. E já que ele não consegue fazer gol, o mínimo que eu espero é que ele faça isso em todos os jogos. Principalmente porque agora o outro centroavante que a gente tem de opção é o Tiquinho, que a gente sabe também não tem muita mobilidade. Inclusive tem aos 32 uma bola que o próprio Lautaro rouba, se eu não me engano é do Arana, e ele rouba, vai em direção ao gol, passa pro Neymar e novamente o Neymar fura a bola. Neymar que fez uma atuação hoje tenebrosa, sim. Talvez não dá pra ser o pior em campo porque teve o Zé Ivaldo, né? Tem essa questão. Mas tirando o Zé Ivaldo, que foi um completo imbecil na partida, o Neymar, quase certeza que, né? Pelo menos na minha opinião foi o pior, e eu acho que no imaginário de todo mundo foi o pior, porque perdeu as duas chances mais claras do Santos no jogo. E também não fez uma grande partida, no geral. Até arranjou um ou outro passe, mas eu não sei se foi por causa do sintético, se foi alguma coisa dele mesmo, que ele estava errando muito a força dos passes. Eu posso imaginar que seja pelo sintético, justamente pela bola correr um pouco mais, mas ainda assim, né? Um jogador da habilidade dele, da classe dele, não deveria cometer tanto. A quantidade de vezes que ele meteu a bola em profundidade pro Guilherme correr, tipo assim, o Guilherme tendo que fazer um milagre pra bola não sair pra linha de fundo e ser tiro de meta pro Atlético foi uma coisa de louco. Foi umas 3 4 que eu lembro de cabeça. O Escobar acho que também teve, então, tipo, ele não tava acertando muito bem. A questão, novamente, não sei se foi por causa do campo, não sei se foi por alguma outra coisa, mas o Neymar foi péssimo em campo hoje. Inclusive, perdendo essa chance da bola que o Lautaro roubou. E no primeiro tempo foi basicamente isso. O Santos foi muito melhor que o Atlético. Acho que finalizações foi 7-1 pro, pro Santos. As finalizações não tiveram muita efetividade, né? Teve os dois chutes as duas vezes que o Neymar perdia a bola, teve um chute tosco do Lautaro, teve uma falta e um outro chute que o Guilherme isola. Acho que teve mais umas duas chances ali. Mas, no geral, o principal problema do Santos nesses dois primeiros jogos que a gente tem visto tem sido a finalização. O Vojvoda aparentemente já conseguiu dar uma encorpada muito boa no sistema defensivo, isso ainda sem o Adonis e o Alex Duarte entrarem de titulares. E mesmo com o Igor Vinícius em uma lateral, que a gente sabe que é um cara que tem problemas defensivos, que é melhor atacando, ainda assim ele conseguiu dar uma boa solidez defensiva para esse time. Mas a parte da criação e da finalização é algo que eu acho que o Vojvoda vai ter trabalho. Porque hoje os dois finalizadores natos, digamos assim, do Santos é o Neymar, que deveria ser esse cara que tá errando. O Guilherme, que é esse cara que faz muito e erra muito também, então tem esse problema. Tem o Rolaser, que tem a técnica, mas que não chuta muito, então também tem esse problema. O principal do Santos hoje, que eu acho que vai ser mais impactante para os próximos jogos, vai ser a finalização. A gente tem alguns jogadores de refino técnico, mas que quando o assunto é meter a bola para dentro da rede, tá foda, tá em falta.
mas ainda assim o Santos foi dominante no primeiro tempo como um todo. Aos 7 minutos do segundo tempo, tem a joelhada que o Brasão sofre do Igor Gomes, eu acho. Absurdo, assim, não vou falar que o cara tinha que ter sido expulso porque foi encontrão de jogo. Não tinha muito o que fazer. O Brasão já fez várias saídas de bola daquele jeito ali, inclusive levando aquele pisão do, não lembro se foi do Santi Moreno, no jogo contra o Fluminense, que ele até postou no Instagram, ficou com o Mark e tal. Acontece, mas realmente, tipo assim, na hora que eu vi a situação que ele sofreu a joelhada ali, já ficou deitado em campo, eu já comecei a. Puta que pariu. Eu nem tava preocupado com o jogo, tava preocupado com ele mesmo. A gente já viu esse tipo de situação dar ruim muitas vezes em futebol. E eu fiquei muito nervoso, eu achei loucura ele continuar em campo, mas a gente sabe que ele é meio totó das ideias também de um jeito bom, diferente do Zé Ivaldo. Ele continuou em campo, até fez uma bela tirada de bola depois do. Depois de ter, né, se recuperado e colocado a touca ali e tal, mas ainda assim não conseguiu ficar até o final do jogo. Mas, pô, foi triste. Eu espero que ele esteja bem, espero que ele consiga se recuperar e que isso não afete ele nos próximos jogos em questão de, sei lá, de confiança, de medo de sair na bola por sofrer isso de novo. Eu espero que ele continue mostrando o futebol dele assim como tem sido durante a temporada toda. Aí, né? 2 minutos depois disso, o meu medo era que o Santos sentisse o psicológico porque ele se lesionou e tal, tá preocupado com ele em campo, pô, a gente sabe como que isso afeta. Mas não precisou porque o cara que você já não espera que tenha psicológico foi lá e fez o que sabe fazer de melhor. Que é fuder o jogo. O Zé Ivaldo vai lá, que nem eu já tinha mencionado, o Hulk dá um giro em cima dele. E já tinha o Igor Vinícius chegando pra cobrir, o Hulk ia ter que correr meio campo pra conseguir chegar no gol. Ele puxa, já tinha amarelo, lance besta, é expulso, e aí prejudica o Santos no jogo como um todo. Tem um lance do gol do Igor Gomes aos 3 minutos. Um lançamento do. Não sei se foi. Acho que foi do Scarpa. Que o Igor Gomes ganha na velocidade. Ali eu sinceramente não sei quem foi o mais errado. O Adonis já tinha entrado no campo, né, no jogo, né? Depois da expulsão do Zé Ivaldo, entra no lugar do Guilherme. E aí o Igor Gomes ele ganha na corrida do Igor Vinícius. Ele protege muito bem do Igor Vinícius. Mas ainda assim o posicionamento do Adonis poderia ser melhor. O Luan Pérez já estava cobrindo outro cara ali que tava chegando mais próximo. E eu não sei se o Adonis. Assim, é foda. É o primeiro lance. Ele entrou no jogo, sai o gol, tá ligado? Então, pô, é foda. É acostumado, nervosismo e tal. É difícil julgar nesse tipo de situação. Mas não foi uma melhor das primeiras impressões. Pelo menos não nesse primeiro jogo. A ver como serão os próximos, né? A gente imagina que seja uma saída de três. Provavelmente o Alexis Duarte na direita, o Luan Pérez na esquerda e o Adonis como centralizado ali pro primeiro homem para fazer a saída de bola. Aos 21 o Brasão sente, né, que ele acaba tendo que sair para a entrada do Diógenes, até chamar a ambulância e tudo ali. Eu fiquei preocupado de novo, porque foi um lance sozinho. A bola vem morta para ele, ele segura, mas na hora que ele segura, ele meio que vai em direção ao chão. Eu acho que deve ter dado uma tontura, deve ter dado alguma coisa ali, justamente por conta da dor e tudo. E ele acaba sentindo, acaba saindo. Aos 23, quando ele sai para a entrada do Diógenes, também tem a saída do Vitor Hugo para a entrada do Cavaleiro. Aos 35, o jogo foi continuando nessa pegada, o Atlético já tinha feito gol, o Santos tinha que tentar atacar, mas não tinha muito o que fazer com um a menos também. Aos 35 tem a saída do Lautaro, do Neymar e do Schmidt para a entrada do Tiquinho, Tassiano e do Robinho. Aos 37 teve uma cobrança de falta muito boa do Tiquinho, inclusive, que ele chuta a bola no cantinho, o Everson ainda consegue defender, espalma. Infelizmente o rebote cai no pé do jogador do Atlético que acaba afastando, mas eu não sei qual era o jogador do Santos que estava vindo junto com ele ali, mas poderia ter aberto o placar pro Santos. Quem sabe ter gerado uma virada se fosse o caso. Aos 39 tem o pênalti que o Leão comete, que eu falei, burrice dele também, outro zagueiro destemperado das ideias. O Tiquinho acaba convertendo, graças a Deus 1-1. Aos 49 tem uma boa defesa do Diógenes no chute do Arana, que ele chuta meio que em aro assim, não foi tão no canto, mas ainda assim foi uma boa defesa do Diógenes. E aos 55 teve outra também que eu deixei anotado aqui, que foi do próprio, eu acho que foi do próprio Arana, inclusive,
que ele mete uma porrada na bola e o Diógenes tira com o braço direito, sozinho, assim, uma defesa lá Brasão, lembrando algumas que o Brasão já fez, inclusive. Acho que ele faz uma muito parecida no jogo contra o Cruzeiro, inclusive. E eu falei muito inclusive agora. Mas enfim, o jogo acaba. Depois de 16 minutos de acréscimo, o Santos consegue levar um empate pra casa. E que nem eu falei, dado tudo que aconteceu no jogo, no geral foi um bom resultado. Falando jogador a jogador, rapidão. O Brasão fez uma boa partida, não teve culpa no gol. No geral, pô, foi aguerrido, foi como sempre faz, louco, vai em todas as bolas, sai do campo mesmo que tome um pisão, que tome uma joelhada que nem foi hoje. Espero que ele seja bem, mas no geral não foi muito exigido no primeiro tempo, mas fez uma boa partida dadas as devidas proporções. O Igor Vinícius, que não falei, no lance do gol, eu acho que pô, ele perdendo a corrida ali pro Igor Gomes é meio foda. Mas a gente sabe, o Igor Vinícius não é lá um perito na questão defensiva. Ele é muito mais com a bola no pé e quando precisa de algo no ataque. E nesse ponto eu acho que ele foi muito bem. Se você achar que ele teve culpa no gol sofrido, no resto do jogo eu acho que ele fez uma partida muito boa. Em alguns momentos, até defensivamente, roubando uma bola ou outra, desarmando aqui e ali. Mas principalmente no ataque, aparecendo muito no ataque para fazer tabelinha com o Vitor Hugo, ou quando o Lautaro aparecia ali na direita para pressionar. O Igor Vinícius aparecendo muito, combatendo bastante. Gostei da partida do Igor Vinícius no geral. O Zé Ivaldo não tem o que falar, é um imbecil. Eu espero que o Santos e o Vojvoda, consequentemente, prefiram investir, de repente, numa recuperação do mental do Luizão, para ver se ele para de ser tão afobado, se ele bota o pé no chão, a cabeça no lugar e consegue jogar. O Basso, de repente, melhora também com o Vojvoda, porque o Basso tinha feito boas partidas com o Kleber Xavier, mas ainda assim a gente sabe que, né, não dá pra confiar muito no Basso. Mas eu ainda prefiro que ele tente melhorar e recuperar esses dois para serem os reservas imediatos do que o Zé Ivaldo, que deixou claro mais uma vez que não tem a menor condição de ser titular em qualquer time, quem dirá no Santos. E eu espero que o próximo jogo já tenha o Alex Duarte, o Adonis, e seja lá quem mais for, mas que não tenha o Zé Ivaldo em campo. O Luan Pérez, para mim, fez uma partida muito boa, uma partida muito segura do Luan Pérez, novamente. Tem mostrado uma regularidade muito boa e, para mim, obviamente, tem sido o melhor zagueiro do Santos no ano. E se por algum motivo o Vojvoda quiser manter só dois zagueiros em campo, eu acho que seja o Alex, seja o Adonis, vão ter que brigar muito para tirar essa vaga do Luan Pérez, que tem jogado muito bem. O Escobar, para mim, fez uma partida muito boa. Em alguns momentos ali no ataque não ultrapassava tanto, até porque isso ficava mais com o Igor Vinícius, que tem mais essa característica, mas ainda assim conseguindo ir muito bem na defesa. Sem bola a gente sabe que ele joga muito bem. Até vibrou nos minutos finais ali numa bola que ele tira do Dudu. Mas é um bom jogador. Se o Vojvoda for realmente plantar os três zagueiros, eu espero ver mais o Souza como um ala, justamente porque a gente sabe que o Souza defende bem, embora o Escobar defenda melhor que ele. Mas ainda assim, tirando essa obrigação defensiva tão grande dos alas, eu acho que o Souza pode brilhar muito mais. Seja com o Guilherme, seja com o Neymar caindo por ali, seja quem mais for. O Schmidt, pra mim, fez uma partida boa depois de séculos. Teve até uma apuração do Lucas Mussetti durante a semana que os jogadores, no geral, estavam sentindo o treino do Vojvoda, o físico, muito cansado e tudo. E alguns falando que estavam exaustos e tudo, e que tinha um relato que o Schmidt estava irreconhecível nos treinos, positivamente. Tomara que ele recupere o nível e a constância que a gente não vê desde o Paulista do ano passado. Que ele foi um monstro e talvez tenha sido o melhor jogador do Santos naquele Paulista de 24. Mas fez uma boa partida. O Zé Rafael novamente fez uma boa partida também. Que a gente não via desde o Botafogo, né? Do jogo contra o Botafogo. Novamente conseguindo jogar bem, aparecendo no ataque, na defesa, desarmando, dando passe, sendo opção, correndo bastante. Ótima partida do Zé Rafael. O Vitor Hugo. Eu tenho poucas memórias do Vitor Hugo durante o jogo, não sei por que exatamente.
Acho que foi voluntarioso aqui e ali, não apareceu muito no ataque quando deveria. Acho que até o lance que ele recebeu uma bola dentro da área, mas que o zagueiro do Atlético acaba cortando. Mas, primeiro jogo, não tem o que falar muito dele. Espero que ele não tenha a vaga cativa ao invés do Bom Tempo, que pra mim é mais jogador. Mas, ok, nada muito a dizer. O Neymar, péssimo, assim, depois do Zé Ivaldo, foi o pior em campo, perdeu duas chances claras que poderiam ter trazido a vitória para o Santos. O Guilherme, no geral, também errando alguns chutes aqui e ali, mas ainda assim correndo bastante, sendo um voluntário, sendo o Guilherme que a gente sabe que é. Em alguns jogos ele vai conseguir performar bem, vai fazer um gol ou outro, vai trazer o resultado pro Santos. Em outros ele vai isolar a bola, que nem ele fez no jogo de hoje. E o Lautaro, que nem eu falei, não espero nenhum goleador, mas na parte de pressionar, de tentar roubar bola, de se mover muito em campo, gostei muito dessa questão dele. Principalmente quando a gente sabe que o Neymar não consegue fazer isso. E que normalmente quando você tem o Neymar e o Raul Laser não sabe pressionar tanto assim, também não corre muito. Aí você fica basicamente com os dois jogadores que ficam mais à frente nesse 4-4-2 defensivo, sem pressionar direito. E aí o adversário vai tocando bola, vai girando de um lado pro outro do campo até tentar arranjar algum passe. E aí é foda. Mas com o Lautaro ele consegue pressionar muito bem. Então nesse quesito eu gostei. Dos que entraram, teve o Adonis, que nem eu falei. Tem a falha ali no lance do primeiro gol, mas novamente, primeiro jogo e tudo, não vou crucificar ele por isso. Não deu para ver muitas amostragens, porque depois que ele entra, o jogo já tava um pandemônio. O Atlético faz o gol, e aí o Santos tem que ficar tentando fazer alguma coisa no ataque com um a menos, o Atlético atacando depois que sofre o gol também, que nem um maluco. Então, no geral, não acho que ele apareceu muito, mas primeiro jogo dele ainda. O Diógenes, pra mim, fez uma partida muito boa. Eu, antes de. Antes não, mas desde quando eu escuto falar do Diógenes, das pessoas que observavam base e treinos e tudo, que eu vejo apurações de setoristas e tal, sempre falaram que o Diógenes é um goleiro que não parece ter muito nível, não, até pra ser reserva. Eu escuto isso de pessoas que, inclusive, eu aprecio muito. Mas eu lembro que no último jogo que ele entrou, eu não lembro quando foi. Mas eu lembro que ele fez uma boa partida. Eu acho que foi no Paulista ou foi algum amistoso, eu não lembro. E hoje, novamente, ele tem a defesa com o braço direito no chute do Arana, teve a outra defesa no chute do Arana. Eu acho que teve mais uma defesa que eu não anotei aqui, mas que no geral ele foi muito bem. Até chegou a sair pelo alto, coisa que o João Paulo não fazia, que a gente sabe que é meio que uma deficiência de alguns zagueiros, de alguns goleiros treinados pelo Arzu, mas saiu muito bem por cima também. Gostei muito da partida do Diógenes e que eu espero que a gente não precisa depender dele, porque o Brasão vai estar de volta tranquilo, sem nenhum problema, mas eu não me sinto mais tão. Caralho, me falta palavras. Eu não me sinto mais tão exposto defensivamente caso o Diógenes entre, pelo menos pelas impressões que eu tive nele até hoje no profissional, que foram poucas. Mas eu não sinto que ele é um goleiro ruim como falavam que era. Eu acho que pra reserva ele pode ser um bom reserva. O Tiquinho fez o pênalti e sofreu o pênalti, então foi bem. Cobrou a falta que foi no cantinho do Everson também, que gerou o rebote. Achei que foi uma boa partida do Tiquinho no geral. Tentou fazer muito pivô ali quando o Santos estava com a menos. Muitas vezes não dando certo, mas no geral empatou o placar. Centroavante vive de fazer gol. Acho que foi uma boa partida do Tiquinho, dadas as proporções. Tassiano não apareceu muito, porque, de novo, já entrou, o Santos estava com a menos, tomando a bafa e tudo, mas correu bastante. Ele participa ali da jogadinha com o Tiquinho, que o Lianco faz o pênalti. O Lianco estava protegendo do Tassiano quando acaba colocando o pé e atrapalhando o Tiquinho. E eu acho, vai parecer maluquice falar isso depois de tudo que eu já falei do Tassiano, mas eu espero que o Vojvoda tente recuperar o Tassiano, porque a gente vê o quanto que um técnico. Aquela parada, técnico bom potencializa o jogador. Técnico ruim faz o jogador bom ficar ruim. Pega a partida de hoje. O Igor Vinícius jogou bem, até defensivamente, por mais que tenha um lance do gol, ainda assim jogou bem. Lampero jogou bem, Escobar jogou bem, Schmidt voltou a jogar bem, Zé Rafael voltou a jogar bem, Lautaro jogou bem dentro da proposta dele. E tipo, você pega tantos jogadores assim, principalmente alguns jogadores que já vinham jogando mal há algum tempo, que jogaram muito bem. E isso no segundo jogo do Voivoda, com 2 semanas de treino. Então, eu acho que ele pode fazer alguns jogadores recuperarem um bom nível. Se ele tá fazendo isso com o Schmidt, com o Zé Rafael, quem garante
que ele não possa fazer também com o Tassiano, e quem sabe o Tassiano ressurja das cinzas e volte a ser uma opção. Principalmente agora que só tem o Tiquinho e o Lautaro, de repente ele seja ali um falso 9, um centroavante ali, não sei, tá ligado? Um segundo volante, dependendo de como for a formação, não faço ideia. Mas eu confio no Vojvoda e eu acho que o Vojvoda merece esse benefício de tentar, de botar o Tassiano em campo algumas vezes para ver se ele volta a recuperar o futebol. Também teve a entrada do Robinho, que, cara, é uma maluquice. Eu sempre falo aqui e quando eu comento em qualquer lugar em rede social, eu não acho que o Robinho tenha que entrar com muita frequência. Não porque eu não queira ver ele em campo, mas porque a torcida do Santos é maluca quando o assunto é base. Seja pelo lado positivo de cobrar a entrada dos moleques e que eles joguem, seja para criticar. Eu vi hoje, assim, o Robinho não fez uma boa partida nos minutos que ficou em campo. Não fez nada no ataque, também não apoiava tanto defensivamente assim. Até chegou a fazer umas duas faltas ali no meio campo meio besta e tal. Mas, tipo assim, é um moleque de 17 anos que poucas vezes entrou no profissional, entrou hoje numa fogueira novamente. E eu já vi comentário de gente em rede social, não sei o que vem nesse Robinho. E aí um monte de gente concordando embaixo. Também não sei, joga nada, não fez nada hoje. Cara, moleque, 17 anos, pouquíssimos minutos no profissional, segundo jogo desse técnico, no estádio jogando fora, estádio lotado, o time dele perdendo, a porra toda, e a galera já quer a cabeça do moleque, tá ligado? A torcida do Santos é um bagulho surreal. Mas, novamente, não vou crucificar nenhum, não crucifico o moleque da base aqui. Principalmente depois de tanto tempo que. Mesmo os que já jogam há algum tempo. O próprio Sherman, por exemplo, eu acho que talvez mereça receber uma chance no lugar do Mike, dependendo do que o Voivoda vê durante os treinos da semana. Porque o Mike, assim como o Schmidt e o Zé Rafael, por exemplo, não mostrou nada desde quando chegou nos últimos jogos. Mas, quem sabe também começa a jogar bem com o Voivoda. E se ele não jogar, por que não testar o Sherman de novo? Finalmente tendo um técnico. Já que o Caixinha foi tão mal, o Kleber Xavier sequer usou o Sherman direito. Então, por que não? Então, não é o Robinho com 17 anos e pouquíssimos minutos profissional que eu vou criticar por uma atuação num jogo com o apocalipse que tava nesse jogo de hoje. E teve a entrada do Cavaleiro também, que não apareceu muito. Até achei que ele fosse aparecer mais, por ser um jogo de contra-ataque, depois que o Santos já tava perdendo o jogo. Mas não foi tanto caso assim. Até correu uma vez aqui, outra ali, mas tava mais isolado na esquerda, principalmente depois que o Robinho entra, que ele fica ali pela direita. Mas, no geral, não apareceu muito, não tenho o que falar dele. Mas é isso, rapaziada. 1-1, Santos teve uma rodada boa pra si. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior se perde esse jogo também, poderia, porque além de não pontuar, veria o Atlético se distanciar mais ainda e o Atlético tá brigando fortemente nesse bolo da zona. Ainda tem a Sul-Americana, o que pode ser bom para deixar o Atlético meio disperso nos próximos jogos, dependendo de como for avançando. E, consequentemente, pode acontecer a mesma coisa que foi ano passado. O Atlético priorizou a Copa do Brasil, priorizou a Libertadores, chegou nas finais, quando foi ver, eliminado as duas e na última rodada com risco de cair. Talvez isso possa beneficiar o Santos da mesma maneira. Até porque o Atlético já não briga pelo título no brasileiro e pode ser que a própria diretoria do Atlético ou o São Paulo priorize as Copas. E aí nessa o Santos pode tentar ganhar alguns pontos aqui e ali para se livrar e botar o próprio Atlético no lugar do Santos nessa briga contra o rebaixamento. Mas ainda assim é muito difícil, ainda tem muito campeonato pela frente. E no geral, gostei muito desse jogo da perspectiva do Vojvoda. Fez o time jogar como eu não vi há muito tempo. Fez eu ter o sentimento que, caralho, o Santos está sendo bem treinado. E é uma impressão louca, principalmente levando em consideração que é o segundo jogo. O Santos jogou bem, por exemplo, com o Kleber Xavier contra o Flamengo, que pra mim foi o melhor e talvez o único jogo bom do Kleber Xavier, os 90 minutos. Mas ainda assim eu assistindo aquele jogo com o Santos jogando bem, dada a- ao que o Santos se propôs a fazer, que era jogar no contra-ataque, se defender e deixa o Flamengo com a posse de bola, mesmo com o Santos jogando bem na sua proposta de jogo, eu ainda assim não tinha a impressão que o Santos é bem treinado. Hoje, no segundo jogo do Vojvoda, eu tenho essa impressão. E eu espero que ela continue, que ela só melhore cada vez mais. Enfim, a gente finalmente tem técnico. Só espero que esse técnico seja o suficiente para levar a gente da briga contra o rebaixamento. É tudo que eu espero.